Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a partir do verso 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 8. Na quarta-feira, eu trabalhei do verso 1 ao verso 7, onde nós vimos a história do machado perdido. Os lenhadores que perdem seu machado e vivem um milagre, certo? Através do profeta Eliseu. Hoje nós vamos ver o restante do capítulo. E eu não vou ler todo. Ele só nos traz duas histórias que eu gostaria de aplicar aqui hoje para todos nós. Nós precisamos ter a maturidade e precisamos imaginar que no mundo alguma igreja provavelmente neste momento ou neste horário pode estar usando o mesmo texto para falar com seus fiéis. E a exposição do texto ou a aplicação, ela pode ser feita de outra forma. Então a Bíblia é um livro vivo, e eu preciso entender isso. Hoje, eu quero que você observe algumas coisas importantes e preocupantes nesse texto. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua usando-me, ó Pai, fala conosco nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Isso. As duas histórias que eu vou passar para vocês, porque o restante do capítulo 6 se divide em duas histórias de guerra contra o mesmo inimigo, os sírios, os arameus, certo? Nós vamos olhar a partir do verso 8 e descobrir algumas coisas preocupantes. O que está acontecendo aqui? Há um planejamento de guerra da Síria em tomar Israel, certo? Pastor, por que tanta guerra? Fora as questões proféticas, naquele ambiente onde está Egito, Líbia, Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Irã, certo? Paquistão. Israel, de fato, é a única nação que tem água em abundância. A vida gira em torno da água. É assim que funciona. Uma das primeiras coisas que as pessoas, ou que você, ao comprar um terreno, um imóvel, você deve observar é se tem água. Se tem água, como é a água
neste local, certo? Se você mora em Xerém, sabe o que era a água há 20, 30 anos atrás e o que é a água hoje. Quem mora aqui no tempo de que não tinha como fechar a torneira porque estourava a carrapeta. Levanta a mão, a turma assim. Falou sua idade, certo? Ok? Hoje já não é assim, tá certo? Então a grande questão, na maioria das vezes, era o controle da água, era aquilo que descia do irmão, certo? Então, mais uma vez, os sírios estão fazendo guerra, né? Estão em rumor de guerra. O que o rei da Síria quer é surpreender Israel numa emboscada, é somente isso. Então, o rei da Síria planeja onde é o melhor lugar de surpreender Israel, por onde eles vão entrar para pegar um exército de surpresa. Numa guerra, uma das coisas mais importantes numa guerra é a informação. A informação ela é mais importante que o material bélico, as armas de fogo. A informação ela é mais importante que a quantidade dos seus soldados. Hoje um homem pilotando um único caça pode jogar num território, certo? Uma bomba capaz de matar milhões de pessoas. É assim que funciona. Quando você vê as reportagens das guerras, certo? Quando a imagem é aérea de satélite, você vê exatamente, alguém descobriu que o inimigo estava naquele lugar. Às vezes há uma profundidade de 10, 15 metros, num bunker, lá embaixo. Então a bomba que vai ser jogada não pode explodir na superfície. Ela tem que perfurar primeiro o solo e explodir lá embaixo. Serviço de inteligência, informação. Quanto mais informação Satanás tiver a seu respeito, a respeito do seu casamento, a respeito dos seus negócios, a respeito de suas fragilidades, mais fácil é atacar e atingir você. É isso que eu quero que você entenda, porque uma parte dessa história está falando exatamente disso. O que está acontecendo é que o rei da Síria está planejando na sua câmara de dormir, no seu quarto, um ambiente íntimo, certo? Está na cabeça dele. Eu vou atacar Israel, certo? Entrando por ali. Então eu vou fazer uma reunião com os meus oficiais, vamos distribuir as nossas tropas e vamos atacar por lá. É assim que ele faz. Porém, todas as vezes que ele faz isso, Israel não passa por aquele lugar. O rei então começa a ficar confuso. Sua estratégia de guerra não é boa. Você viu e leu comigo que isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes. Todas as vezes que ele iria atacar por um lugar, Israel não passava. Foi só uma questão de tempo até o rei da Síria achar que tinha um espião. Informações aqui da Síria estão sendo levadas para Israel, e as manobras militares de Israel estão fazendo com que eu não tenha sucesso nas minhas investidas. Então, um espião está em nosso meio. Tem alguém aqui levando informação para lá. O que o rei da Síria faz? Reúne seus homens de confiança e diz: vocês precisam me dizer quem de nós está levando informação para Israel. Aí então, um dos oficiais do rei da Síria diz: majestade, deixa eu explicar uma coisa ao senhor. Não tem nenhum espião lá não. Lá tem um profeta
que tudo o que o Senhor planeja fazer no seu quarto, só o Senhor, Deus fala com ele. Parece muito bonitinho isso, mas eu quero despertar sua preocupação em alta escala agora. O Deus que você serve sabe tudinho que tu faz, que tu quer fazer. E pior, ele às vezes fala para os outros. A fofoca profética. Deixa eu falar uma coisa para você, cuidado, porque esse texto diz, o que o cara planeja fazer, Deus fala com o profeta, o que indica que Deus sabe de tudinho, tudinho, tudinho. Conhece nossas mentiras, nossas sem vergonhice, sabe se nós estamos com o nome sujo, sabe se você trata mal sua mulher e vem para a igreja. Sabe se a senhora vem para a igreja, mas não atende às demandas do marido. Sabe se você obedece, se você não obedece, se você paga imposto, se você não paga imposto. Se você vê mulher pelada, se você... Certo? Ele sabe tudinho, tudinho. E isso é muito preocupante. Principalmente para quem está com a vida torta. Pastor, por que às vezes tem gente que sobe no altar e fazendo umas besteiras e o senhor não tira? Porque eu não sou Deus nem Eliseu. Eu ainda não sei. Quando eu souber, eu tiro. Se você é o profeta, vem falar comigo que eu resolvo. Então deixa eu falar uma coisa para você. Deus sabe o que você faz. E se ele se irmar de revelar agora, vai dar uma vergonha e um alvoroço na igreja. Então diga para quem está do seu lado, Deus sabe o que você faz, fala. Então vamos prestar conta, né? Aqui a primeira coisa que eu quero é te chamar para essa preocupação. Saber que Deus está em todo lugar, amém? Mas olha que coisa linda. O homem diz ao rei da Síria, Senhor, não tem nenhum espião aqui, o que tem é um profeta lá. Aí eu pergunto a você, como é que esse cara sabe que tem um profeta lá? Porque não tinha espião de lá aqui, mas tinha espião, né, daqui lá. Deixa eu falar uma coisa para você, entenda isso, Deus pode te proteger. Esse primeiro texto fala de proteção. O inimigo quer atacar o povo do Senhor e Deus revela por onde o inimigo está vindo. Nós precisamos entender que se servimos a Deus, nós estamos protegidos. Quem aqui tem medo de macumba, levanta a mão. Pode levantar mesmo. Isso. Pode perder o medo hoje. Fica com medo. Aliás, se você estiver sem Deus, você não precisa nem ter medo de macumba. Você deve ter medo de quase tudo, se Deus não estiver com você. Agora, por favor, para. Esse dia eu estava falando um negócio, aí eu falei, Satanás, Satanás, Satanás e Satanás. Aí o cara falou assim, para de ficar chamando, que você fica falando e ele vem. Eu falei, nossa, que Satanás agora é muito educado, só vem se for convidado. O que atrai o mal não é o que você fala, simplesmente. É lógico que você não tem que ficar falando qualquer coisa, certo? Mas é a sua conduta. Entendeu? Então para de ter medo. Deus não é com você? Então se Deus é por nós, é assim que funciona. Certo? Deus aqui, nesses primeiros versículos que eu quero citar, ele age com proteção. O inimigo vai atacar e Deus revela. Deus revela. E agora, olha o problema. O rei descobriu que quem está dando a informação é o profeta. Então o que o rei da Síria fez? Ele poderia dizer, vai para lá e mata Eliseu, sim ou não?
Mas ele é rei não é à toa, porque ele não é otário. Se tem um cara que está recebendo informação vinda do céu, que trabalha em favor de Israel, eu não quero que esse cara morra, eu quero que ele trabalhe para mim. Vai lá e captura o cara, e agora eu vou estar com um serviço de inteligência celestial. Agora vamos trazer o Eliseu. Ele está onde? Os espiões foram lá e descobriram, ele está morando lá em Dotã, ali na esquina ali da Jardim Primavera, aquela coisa. Ele está por ali, tá certo? Então, o que ele faz? De noite manda uma tropa. Aí eu fico pensando, que rei extraordinário. E olha que coisa sensacional. Quando o rei da Síria queria surpreender Israel, Deus falava com quem? Com quem? Me ajuda aí. Fala assim, com Eliseu. Fala com Eliseu. Olha que confuso. Mas quando o rei da Síria quer prender Eliseu, Deus fala com quem? Com quem? Com ninguém. Não era para Deus falar, Eliseu, vaza maluco, que o cara veio te capturar, sim ou não? Mas Deus não fala, Deus fica quietinho. E lá vai o exército da Síria. Chegou de noite, cercou o ambiente, esperou amanhecer para não ter rota de fuga. Quando amanheceu, o Eliseu tinha um ajudante, um garoto. Fala assim, um garoto. Fala assim, um menino. Isso. Quando amanheceu, o menino que trabalhava com o Eliseu abriu a porta. Quando ele abriu a porta, o que ele viu? O exército. O menino falou, sangue do cordeiro tem poder. Agora nós estamos lascados, Eliseu. Não tem rota de fogo, está dominado. A casa caiu, maluco. Mas Eliseu é carioca. Se cair, vai cair atirando, ave, não é verdade? Eliseu, o garoto olha, quando ele vê o exército, o garoto fica doido. E começa a tremer, e fala, o que faremos? Aquela agonia toda, certo? E Deus não falou nada. Aí quem é que vem saindo? Eliseu, o garoto está tremendo na porta. Eliseu sai assim, mais ou menos. Ó. Estilo Romário. Lembra? Eu imagino ele olhando na porta assim de soldado. Ó. Sírio, tudo armadinho. Um bando de Alexandre de Moraes. Não é verdade? É assim, tudo armadinho, tudo armadinho. Aí ele bota o rosto assim. E o garoto está tremendo, sim ou não? Eliseu. E o garoto? Eliseu. E o garoto? Eliseu. Qual é a diferença do garoto para Eliseu? Qual é a diferença? Repita assim, um é um menino, o outro é um homem. Na hora da guerra, o que difere não é o inimigo, é a sua postura. Na hora da guerra, ou você se comporta como um menino, ou como um homem, ou como uma menina, ou como uma mulher de Deus. Não interessa. Vão se levantar contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra o seu negócio, contra a sua fé, contra a sua saúde. Não interessa. O inimigo se levantou, não haja como um menino. O que faremos? E agora? Quem poderá nos defender? Não. Certo? O Eliseu está lá. Ele está com medo, você acha? Sim ou não? Sim ou não? Claro que está, um exército poderoso. E Deus não falou com ele? Eu imagino o Eliseu tremendo por dentro. E o corpo assim, Senhor, via recurso, que inimigo tem, hein? E o garoto que está comigo aqui, ele já entregou os pontos. O menino já está passando mal, esse garoto. E Eliseu está olhando. E de repente, Eliseu olha para o garoto e diz para o garoto o quê? Calma. Calma.
porque mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu imagino o garoto conosco aqui dentro. Conosco é só nosco. Não tem mais ninguém, até os anjos que estavam já foram. Não é verdade? O garoto via alguma coisa assim ou não? Porque a guerra, ela é travada em dois ambientes: o físico, material, e o emocional, espiritual. Você está entendendo? Esse ambiente emocional e espiritual é o que dá a você condições de utilizar o material. Neutralizar a sua reação é uma estratégia fortíssima do Satanás. Fazer você se desesperar. Eliseu está lá e falou: calma, garoto, mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu imagino um menino olhando. Ele está com tanto medo que já está vendo coisa. E aí Eliseu fala o quê? Senhor, fala assim: Senhor, abre os olhos dessa besta. Você gostou, né? Falou para o seu marido que está do seu lado aí, né? Senhor, abre os olhos deste menino, porque ele só não consegue enxergar porque ainda é um. Está na hora de você amadurecer e saber que o seu Deus é mais poderoso que o seu adversário. Está na hora de você saber que o seu casamento não precisa acabar, que a sua história não precisa terminar assim, porque o Deus que você serve é todo poderoso. O inimigo é forte, sim ou não? Ele é muito, sim ou não? Mas nosso Deus é maior. Tudo bem que falar isso para os outros é mole. Subir aqui e pregar para você é mole. Difícil é quando eu estou enfrentando, falar: Cláudio, Deus é maior, Cláudio. Você fala para os outros, Cláudio, agora. E esse é o desafio, certo? E aí ele ora e fala: Senhor, abre os olhos desse garoto. O menino está assim, ó. Quando os olhos dele abrem, ele estava cego, sim ou não? Mas os olhos dele abriu. Mas ele era cego? Não, mas os olhos abriu. Entende? Ele só não conseguia ver a outra esfera daquela batalha. Quando ele olhou para trás, o que tem lá atrás? Um exército de carro e cavaleiro de fogo. Eu imagine ele. Ele estava aí já, Eliseu? Caraca, gente. Isso aí. Aí, maluco. Vem. Não vinha me pegar? Eu, Eliseu? Que medo. Medo aqui não, rapaz. Aqui o negócio é doido. Pode, chega aí, cavaleiro de fogo, fica para cá, porque senão não dá tempo de você chegar. Você está conseguindo entender isso? Eu preciso que você entenda. Agora o garoto está lá, por quê? Porque ele descobriu quem é Deus. Sim ou não? O inimigo continua lá, sim ou não? O inimigo foi embora? Mas quem está lá? E ele consegue ver que Deus está lá. E se Deus está lá, não interessa o tamanho, a quantidade e o poder do inimigo. Ele é maior que tudo. Então você não vê esse culto, eu não sei o que você está enfrentando, agora mesmo você sai. Aqui você dá umas risadinhas de vez em quando, mas quando você sai daqui, só Deus sabe. Estou numa luta desgraçada. Estou cercado. Entendeu? Não estou vendo nada. Inimigo tem com força. Luta está pegando senha para a minha vida. Tem gente vivendo isso. Eu não sou doido, eu sei que funciona. Certo? Mas eu acho sensacional. Agora, Eliseu ora: Senhor, abra os olhos do menino, sim ou não? Mas ele faz uma segunda oração: Senhor, cega esse exército. E não é cegar para eles perderem a visão, não. É cegar para eles não terem noção de onde estão. Eles continuam enxergando, eles só não conseguem mais discernir que estão, certo, no ambiente de batalha. E aí Eliseu chegou e falou assim: nem aqui não, eu vou levar vocês lá no endereço lá da sua casa.
lá, o inimigo. Aí, a Bíblia conta essa história muito engraçada. Eu fico imaginando o Eliseu, que ele era baixinho, gordinho e calvo. O Geazi agora está bonito na fita. Bora, Eliseu. O exército de fogo está aí ainda, Eliseu, que eu não estou vendo mais não, hein, maluco? Quando chegou no meio, certo? Onde estava o rei de Israel, Eliseu falou com o rei de Israel: prepara uma comida e dá comida para esse exército todo. Bota esses caras. O rei falou: nada, rapaz, são nossos inimigos, nós temos que matar ele. Ele disse: vocês não vão matar ninguém, não foi você que venceu essa batalha? Então não vai matar ninguém, não mata ninguém. Deu comida, os caras comeram, certo? Quando terminou de comer, Eliseu disse: Senhor, agora abre os olhos deles. Quando eles veem, estão no meio do exército inimigo, provavelmente desarmados, desprotegidos. E agora, o que vai acontecer? Eliseu disse: ninguém mexe com nenhum soldado da Síria, pode ir embora todos vocês. História boa, sim ou não? Um Deus que sabe de tudo e um Deus que pode nos proteger com informações, com anjos, com aquilo que nós não vemos. Eliseu não permite que coloca para mim, por favor, o verso de número 23 do capítulo 6, e depois você coloca o 24. Capítulo 3, capítulo 6, verso 23, segundo livro dos reis, capítulo 6, eu faço questão de que você veja. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor, o rei da Síria. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém? O inimigo foi vencido, sim ou não? Sim. Teve guerra? Não. Deus entrou com provisão. Ou melhor, Deus entrou com proteção. Amém? Então está certo. Não houve mais. Verso 23. A história de um crente não para numa batalha, ela prossegue. Ok? Verso 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei, todo o seu, e sitiou Samaria. Bom, você viu no 23 que não houve guerra. Sim ou não? Mas o 24 diz que o rei da Síria, aquela mesma nação, depois de um tempo, ele vai fazer guerra a Israel. Por quê? Uma boa pergunta. Será que Deus mudou? Não. Na época de Eliseu, e naquele período, o povo está seguindo um padrão de vida. A conduta do povo fez Deus proteger tanto o rei quanto o povo de Israel e honrar o nome do profeta Eliseu. Mas agora o povo está vivendo uma vida longe de Deus. E longe de Deus, o inimigo vai voltar. Porque, na verdade, quer a Síria, o Egito, filisteus, cananeus e todos os inimigos, de uma certa forma, ele traz consigo só a representação, viu, os teólogos de plantão, do mover de Satanás, que sempre, depois de uma batalha, retira-se durante um período, mas que volta de novo para te atacar. O diabo nunca vai nos deixar. Essa é a representação. Agora, Ben-Hadad, o rei da Síria, volta com todo o seu exército, sobe
e sitia Samaria. Estado de sítio é um sistema de cerco, ok? De uma forma simples. Ele não invade, tá certo? Então o que ele faz? Ele bloqueia a cidade, impedindo seus moradores de saírem, e fica aguardando os recursos de dentro acabarem. É isso que está acontecendo aqui. Ben-Hadad vai sitiar Samaria nesse período. Verso 25. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Verso, vamos lá, segue aí por favor. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Vamos embora. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Preste atenção, ele está dizendo: eu não tenho provisão. Ele sabe que o problema é fome, é isso. Mas ela continua. Perguntou-lhe o rei: o que tens? Respondeu-lhe ela: esta mulher me disse: dá-me teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Verso, cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu, ao outro dia, dá-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Verso 30. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia um pano de saco por dentro sobre a pele. Presta atenção agora. E disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os seus ombros. A guerra voltou. O inimigo está lá. Ele não invadiu, ele cercou. O sistema está montado. Eliseu está dentro do cerco e não fora. E agora o rei disse, ao ver a história da mulher: eu vou matar Eliseu. Você que está acompanhando essa história desde o começo, você é capaz de entender por que o rei quer matar Eliseu? Alguém? Porque ele poupou o exército inimigo. Na cabeça do rei da Síria, se Israel tivesse matado todos os sírios, eles não estariam agora, preste atenção, na cabeça do rei, o culpado de tudo isso é Eliseu e não o pecado. E não o desvio da conduta, não. Eles não conseguem enxergar, porque se eles observarem que o que estão enfrentando é de se afastar de Deus, e isso o coloca como responsáveis da situação, e eles não querem ser vistos como responsáveis de seu casamento estar acabando, de suas notas não estarem legais, de seu sistema econômico, financeiro não estar bem. O problema de eu não ir bem na igreja é porque o ensino não é bom, o cuidado não é bom. Eu sempre vou precisar de uma desculpa que transfira para o outro uma responsabilidade que é minha. Então ele diz, ao ouvir a história da mulher: amanhã, ou hoje, eu vou mandar cortar a cabeça de Eliseu. Bom, agora já deu para notar que o negócio está feio. Não tem comida para ninguém, e amanhã Eliseu também não vai precisar comer, porque não vai estar vivo. Enquanto a proteção estava a partir do verso 8, nós vamos ver um Deus que provê nessa história.
O inimigo é o mesmo, certo? Mas coloca o verso seguinte. Vamos lá. Eu não vou mudar para o 7 não, tá bom? A história continua no 7, mas eu não vou mudar. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos, disse Eliseu: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Preste atenção. Eliseu já sabe que ele vai morrer. Ou pelo menos que o rei mandou matá-lo. Não vai resolver o problema, mas pelo menos vai tirar do rei e do povo talvez um pouco da culpa, porque a culpa foi do profeta que não matou os inimigos. Por que que o profeta não matou os inimigos? Porque um crente sem inimigo, uma pessoa sem desafio, o que ela é? O que ela é? O que é uma pessoa sem obstáculo? O que é uma pessoa sem dificuldade? Fala para mim. Fala para mim quem neste mundo é capaz de viver sem uma adversidade. Jesus disse: no mundo nós teríamos aflições. Se você é rico, se você é pobre, se você é bonito, se você é feio, se você mora num país de terceiro mundo ou de primeiro, não interessa. As dificuldades, elas vão alternar. O inimigo nunca vai ser destruído, a não ser na batalha final do Armagedon de Deus. O inimigo não foi destruído, ele continuava lá. E agora, o homem está indo até a casa de Eliseu, para levar Eliseu. É isso que ele vai fazer, ou pelo menos que ele pretende, certo? E Eliseu disse, certo? Termina a frase dizendo: olhai quando vier o mensageiro, vamos lá? Fechar-lhe a porta, empurrar-lhe com ela, porventura não venha após ele o ruído dos pés do seu Senhor? Verso de número 33, o último. Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, né? Que mais, pois esperaria eu do Senhor. Olhe bem o que está acontecendo aqui. Eu não vou entrar no capítulo 7, mas agora Eliseu está para ser preso, e ele vai ser morto. E a palavra de Eliseu é a seguinte: amanhã, a quase este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse abrir janelas nos céus, como pode acontecer uma coisa dessa? Como? O homem está perguntando: Eliseu, não há nenhuma condição de hoje não ter nada e amanhã ter tanta comida assim, a ponto do preço da comida ficar tão barata. Isso é impossível. Não há nenhuma possibilidade. Se Deus fizesse abrir janelas nos céus, isso não seria possível. Ele está certo ou está errado? Gente, ele está certo. Ele está olhando a situação por sua ótica. É isso. Ele não está errado, não. Ele está dizendo para si mesmo como ele enxerga diante de toda a situação. É isso. Nós precisamos aprender uma coisa que eu tenho falado bastante aqui. Ninguém enxerga as coisas como elas são. Ninguém. Você enxerga as coisas pela sua ótica.
É assim que funciona. A mesma situação, ela pode ser vista como bênção, como neutra, como difícil, como desafiadora, por pessoas diferentes. Quando nós olhamos para esse texto, o que o homem está dizendo é: não tem condições de Deus mudar a vida, essa situação, da noite para o dia. Não tem. Eliseu disse para ele uma coisa: eis que você vai ver isso com os teus olhos, porém, da comida que vai estar amanhã você não vai comer. Olha o que Eliseu está dizendo. Pastor, que palavra dura é essa do profeta para o homem de confiança do rei, do homem que servia de apoio para o rei, do homem que era conselheiro do rei, o cara que aconselhava o rei, o cara que estava perto e podia exercer influência. Olha só, ele está dizendo que é impossível. Eliseu disse: amanhã a essa hora isso vai acontecer, porém você não come. Ele morre pisoteado. Depois você lê o capítulo 7. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? Eu quero te dar a garantia de 3 coisas. Primeiro, tudo que você faz não passa despercebido. Você pode enganar o pastor, a esposa, os pais, o patrão, os amigos. Você vai conseguir enganar quem você quiser. Você pode viver uma vida, certo, do jeito que você quiser. Isso é o livre-arbítrio. Agora, não esqueça de 2 coisas. Você tem alguém que com certeza vai te atacar e alguém que, para proteger você, vai precisar de uma postura sua. É só isso. Você precisa entender isso. Segunda coisa que você precisa entender é que quando Deus te protege, ninguém tem condições de te ferir. Quando Deus se levanta a seu favor, não interessa. Numa encruzilhada pode oferecer o sangue de uma galinha ou de um elefante. A quantidade que for. Nada pode impedir a mão de Deus de te proteger se você levar a sua vida com Deus a sério. Obrigação de controlar a vida de crente não é de pastor, é do próprio crente. É importante nós entendermos isso. O tempo de uma igreja minúscula, certo? Onde tinha 30, 40 membros e o pastor controlava tudo, esse tempo passou. O evangelho cresceu, expandiu, são milhares, milhões de pessoas. Antigamente a comunidade se reunia com um grupo de membros que moravam basicamente ao redor. Os membros frequentavam e usavam o banheiro da própria casa pastoral. Um membro morava de um lado, o outro do outro, 1 a 2 esquinas. Hoje tem gente aqui que mora em Jardim Primavera, Campos Elíseos, Duque de Caxias, mora na Penha, mora na Barra, mora em todos os lugares. Você está entendendo? O evangelho expandiu, ele cresceu. O supervisor da sua vida tem que ser você. O direcionador da sua vida tem que ser o Espírito Santo. A base da sua vida tem que ser a palavra de Deus. Você consegue entender isso? Se você pensa de um pastor controlador, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tu tem que perguntar ao pastor, você está na igreja errada. Nós temos que oferecer atenção sim, mas para as pessoas aprenderem a lidar. É assim que funciona. Porque se assim você fizer, pode se levantar sírios, assírios, egípcios, filisteus, pode se levantar um inferno.
certo? Deus vai estar lá, Deus vai estar lá. Sabe o que o Satanás falou para Deus? Eu não posso tocar em Jó. Eu não posso tocar nele. Quando Deus diz, tem visto o meu servo, sabe o que o Satanás diz? Também eu não posso tocar em nada dele. E aí eu pergunto a você, o diabo não tocava em Jó por causa de Deus ou por causa de Jó? Por que Deus protegia Jó? Porque Jó era obediente. E Jó era obediente e Deus o protegia. Lembra do Tostines? Vende mais porque está sempre fresquinho, está fresquinho porque vende mais. Então é proteção, eu não sei o que você está enfrentando. Pastor, mas eu estou obediente e o Satanás, ele está entrando, esse miserável. Serviço de inteligência dos infernos. Deixa eu te falar uma coisa. Solteiro não case. Já disse o apóstolo Paulo. Por quê? Porque quando você não casa, você fica só com um demônio para tu. E você se defende sozinho. Quando você casa, aí já não é mais só você luta com o seu demônio, a mulher luta com os dois, às vezes os dois atacam um. Você está entendendo? Às vezes junta, aí você tem filho. Aí fora falar os demônios da sogra. Você está entendendo? Aí eu tô falando só dos menos perigosos. Eu não estou nem falando dos mais, assim, dos de alto nível de periculosidade. Você consegue entender? Quanto mais, se nós vamos expandir, é assim que funciona. Você ri, mas é sério, não estou desanimando ninguém para casar, não. Tá certo? Casa, você merece. Você merece receber isso. Passar por essa vida e não casar. Esse dia eu estava conversando com o padre veio falar comigo de casamento. Eu falei, reverendo, eu vou falar com o senhor tem mulher? Mas para saber o que é casamento, tem que casar? Então quer dizer que para eu saber que droga é ruim, eu tenho que usar? Falei, não, eu até respeito o senhor por essa decisão sua, muito sábia, de se manter sozinho. Mas não vem com essa não, vem com essa não. O senhor dá conselho para a mulher dos outros, quero ver o senhor dar para a sua. Aí ele fez o que você está fazendo agora, riu. Falei, vou embora, que isso aqui é um desinformado, um medroso. Você está rindo, mas é sério. Então, Deus, fala assim, Deus me protege. Isso. Pastor, mas eu não sou santo. Aqui também não é igreja católica, não. Ninguém está procurando santo aqui, não. Todo mundo tem falha, sim ou não? Isso aí. A menina ficou nervosa que tacou um negócio em mim. Tacou em mim não, tacou aqui, eu estou brincando. Tá certo? Já estou terminando, o pessoal já está querendo ir embora. Eu acho que ela não está gostando da pregação, está ruim, Ávila. Aí ela pode me parar, já estou parando. Eu estou brincando, viu? A família aí sabe que eu sou brincalhão, deixa as crianças tranquilas. E por último, presta atenção, provisão. Sabe o que aconteceu? Os exércitos se unificaram com Ben-Hadad. Houve meio que uma coalizão para enfrentar Israel. Apesar de pequeno, o povo inimigo sabia que tinha alguma coisa em Israel que o diferenciava. Eles não entendiam muito bem isso não. Como funcionava? Era um anjo que entrava, certo? E matava os inimigos, como aconteceu com Josafá, ou como aconteceu com Ezequias, certo? Era muros que caem, era águas que se abrem. A história sempre estava na mente dos inimigos, é verdade. Mas naquele momento, naquele dia, olha só, eles estavam sitiando, o que indica que eles precisavam de provisão para passar o período que fosse necessário. Para alimentar homens, eram soldados, não eram crianças, não eram mulheres. A provisão que os exércitos levavam consigo para se manter alimentado ao redor da cidade era muito grande, porque era só homens, soldados comendo. Eles comiam muito mais do que crianças, muito mais do que mulheres.
Quando eles brigam entre si, certo? Ouvindo um barulho, depois você lê no 7, eles vão embora às pressas e deixam para trás toda a comida. É isso. Uma cidade que não tinha nada hoje, amanhã tem tudo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que em algumas ocasiões Deus pode mudar a sua vida agora, de hoje para amanhã. Você pode dormir desempregado e acordar empregado. Você pode dormir doente e acordar são. Você pode dormir com um marido ruim e acordar com bom, o mesmo. Nesse não. Que tem gente que bebe, né, Zia? Aí dorme com uma pessoa e acorda com outra. Não é isso não, tá certo? O que eu quero é que você entenda que Deus pode fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso. E hoje começa uma semana, o primeiro dia da semana qual é? Hoje. Então hoje começa uma semana nova, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana onde olha só, onde o inimigo vai fazer o papel dele, amém? Mas nós e Deus vamos fazer o nosso. E pronto. Então vá para casa, meu filho. Certo? Já chega em casa tomando posse. É isso aí, tudo pertence ao Senhor. Fala para o seu marido, cala a boca. Está tudo dominado. Fala com essas crianças. Fala. Toca nas coisas, fala para o mundo invisível e o visível. Então fica de pé agora. Pastor, eu queria aceitar Jesus hoje. É atrás daquele câmera lá, ó. Atrás daquela câmera tem uma sala lá para receber você. Pastor, eu não quero aceitar Jesus, só quero receber uma oração. Alguém vai orar por você. Pastor, eu quero saber mais sobre as atividades da igreja. Lá vão te informar. Se você quiser voltar para Jesus, receber Jesus, dá uma passadinha lá, depois a gente te apresenta aqui na igreja, tá certo? Normalmente o nosso modelo é esse. Está preparado para a luta? Então diga assim, que venha os sírios. Isso. Certo? Que venha os inimigos, que venha. Às vezes acaba um culto, eu falo isso, alguém me aborda e fala, pastor, o senhor falou que vem, hein? Não, se eu não falar, aí também vem. Se não falar, vem. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sabemos que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairão à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A obediência, o compromisso, a santidade, a luta contra o que queremos é grande, mas estamos prontos para nos comprometer a fazermos o que é necessário, não o que queremos, e veremos a tua proteção e a tua provisão. Eu creio que aqui vidas começam a mudar hoje, mas eu creio que vidas aqui vivem um milagre de hoje para amanhã. Que amanhã, Senhor, as portas se abram, a cura chegue, e em nome de Jesus, leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que tenhamos uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios, e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. A tua vara e o teu cajado é o que nos sustenta. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam